Beleza, pessoal, vamos continuar aqui com mais algumas aulas para vocês. Então é o seguinte, o que eu vou mostrar agora é uma coisa muito interessante. Veja que a nossa aplicaçãozinha aqui está funcionando, certo? De ver o que? Eu saio, usuário, senha, listo, incluo, excluo, faço diabo nas taquara aqui, tudo funcionando perfeitamente, certo, pessoal? Deixa eu voltar aqui. Porém, se a gente for olhar aqui a nossa estrutura aqui, eu não me preocupei até então em trabalharmos dentro de padrões, estruturas, porque a gente fez uma coisa muito simplesinha aqui e eu não quis me preocupar com isso aqui, até porque a gente utilizou somente arquivos JCP. A partir do momento que você começa a utilizar mais arquivos, pessoal, por exemplo, quero usar Java Beans, por exemplo, que eu vou estar mostrando para vocês. Eu vou usar servlets, eu vou criar um servlet, certo? Aí você já seria necessário você estar trabalhando com uma estrutura, certo? Uma estrutura de diretórios diferenciada aqui, para que ele funcionasse de uma forma bem padronizada, como são as aplicações web, tá certo? Então, a partir de agora, a gente vai começar a ver uma coisa bem mais bacana, bem mais estruturada e tudo mais, tá certo? É o seguinte, deixa eu explicar aqui para vocês, deixa eu abrir aqui, eu criei aqui me dei o trabalho aqui de desenhar aqui a estrutura para vocês, tá certo? Não sou muito bom em designer, tá, pessoal? Mas isso aqui é apenas para vocês entenderem, vai ajudar bastante. Então, olha só, uma estrutura básica de uma aplicação web, a partir do momento que você trabalha, então, realmente no contexto geral, páginas, servlets, Java Beans, bibliotecas e tudo mais, então, existe um padrão de estrutura que é esse cara aqui, tá certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho aqui o Tomcat, tenho o meu web apps, tá certo? Que é o diretório onde a gente já está trabalhando, e uma pastinha onde vai ter o teu projeto em si. Eu dei o nome aqui de Sistema Neri, por exemplo, tá certo? Da mesma forma que nós temos aqui o nosso curso JCP, certo? Aqui, ó, nós temos aqui o curso JCP, então eu dei o nome de Sistema Neri, tá certo? Exatamente como se fosse esse curso JCP. E aí, dentro dele, na raiz aqui, deixa eu voltar para cá, então, esse sistema Neri é a pasta raiz do nosso sistema, onde ficarão os arquivos disponíveis para o usuário. Da mesma forma que nós temos aqui todos os meus arquivos JCP, está vendo aqui index JCP, certo? Nós teríamos CSS, imagem, enfim, tudo aquilo que os usuários vão ter acesso, todos os meus arquivos, minhas imagens, tudo, enfim, que o usuário vai conseguir acessar, vai estar disponível para o usuário final, tá certo? Muito bem, vai ter o index. Veja que nós temos aqui o webinf. Esse webinf também ficaria dentro desse sistema Neri, tá certo? Então é como se tivesse um webinf aqui. Vamos até criar ele aqui. Vamos criar ele aqui, webinf, certo? Seria exatamente isso aqui, ó. Veja que nós temos aqui, o que eu tenho aqui? Deixa eu apagar esse metainf aqui. Nós temos aqui esse webinf, tá certo? Então, essa aqui é a estrutura que o container do Tomcat ele vai conseguir ler, executar e trabalhar normalmente, tá ok? Esse webinf, pessoal, você não tem acesso a ele. Se você tentar vir aqui, ó, digitar aqui, por exemplo, vamos botar aqui então webinf, botar aqui então webinf, você não vai conseguir visualizar. Aqui, ó, você não tem acesso a ele, certo? Por mais que você fizesse isso aqui, por exemplo, deixa eu ver se eu já estou na explicação dele. Não estou. Agora que eu estou na explicação dele. Eu já vou fazer o teste para mostrar para vocês. Webinf, um diretório onde ficam os arquivos de configuração do seu aplicativo web. Os arquivos que não poderão ser vistos ou acessados pelo usuário. Escrevi errado, que é serviços ou acessados pelo usuário comum, tá certo? Então, ou seja, é somente o container Tomcat que vai conseguir acessar esses arquivos, tá certo? Então, aqui você vai colocar classes, bibliotecas e arquivo de configuração, ou seja, tudo isso aqui, ó, classes, lib, web, xml, tudo vai ficar aqui dentro. Vamos fazer um teste para vocês verem? Olha só, vamos fazer um teste aqui. Vamos copiar, por exemplo, aqui do meu tag JCP. Vou pegar esse cara aqui, ó, tag JCP, tá certo? Vamos copiar ele, vamos vir aqui, curso JCP, webinf. Se tu botar esse cara aqui dentro, você não vai conseguir visualizar ele, tá, pessoal? Aqui, ó, vamos botar aqui, ó, tags jcp.jcp, você não tem acesso a ele, certo? Somente o container Tomcat é que JS... como é que é?
tags jsp.jsp. Você simplesmente não tem acesso a ele. Agora, se nós viéssemos aqui, ó, vamos renomear isso aqui para InfWeb, por exemplo. Tá aqui, ó, InfWeb, ok? Botamos aqui InfWeb. Agora a gente só vai renomear isso aqui para InfWeb, Enter. Olha aqui, ó, a gente conseguiu visualizar, tá certo? Ou seja, somente isso aqui é uma estrutura padrão, tá? WebInf, somente o container vai ter acesso. E dentro dele, vamos apagar esse cara aqui, certo? Dentro dele, então, você teria um diretório chamado classes, tá certo? Já vamos explicar o que é isso daqui. Aqui você coloca todas as classes que o aplicativo web irá usar, todos os servlets, todos os teus Java Beans, você coloca aqui dentro. O arquivo aqui postados não ficarão visíveis para o usuário, ou seja, nada do que tem dentro do WebInf vai ter acesso, poder ser acessado pelo usuário, tá certo? Nós temos também aqui a classe lib dentro do WebInf. Coloque aqui todas as bibliotecas que seu sistema irá usar, de conexão com o banco, entre outros, tá certo? Não será visto também pelo usuário. Então, pessoal, aqui dentro, simplesmente você poderia vir aqui, vamos fazer isso, estou dentro do curso de HTTP, WebInf, vamos criar aqui um diretório chamado classes, então, classes, certo? Cuidado que o WebInf tem que ser bem como está aqui, ó, tudo maiúsculo, exatamente como está aqui. Se tiver uma vírgula diferente, já não vai funcionar. E aqui você também vai colocar um arquivo chamado, então, lib, onde você vai colocar as tuas bibliotecas de banco, ou seja, todas as bibliotecas que a tua aplicação tiver, para ir conter, né? Para você ver aqui, por exemplo, nós poderíamos... tá chegando aqui minha filha para dar boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, minha filha. Minha filha Júlia chegou aqui, né? Também, que horas que é agora? Quase meia-noite, minha filha. Vai dormir mesmo. Amanhã tem que estudar, hein? Tá louco, tio? Não, amanhã tem que viajar. Amanhã é sábado, tá certo. Amanhã é dia de carnaval. Então tá, beleza. Olha só, pessoal, que interessante que é isso aqui, ó. Eu poderia... Vejam que nós temos aqui, ó. Vamos fazer uma coisa bem legal. Olha aqui, ó. Nós vamos vir aqui, ó. Vamos pegar o meu arquivo Java aqui, ó. Nós temos aqui o nosso arquivo de... aqui o Postgre, certo? O meu banco de dados, ok? Ou seja, vamos criar aqui um diretório aqui, uma pasta chamada, sei lá, backup. Beleza, backup. E vamos jogar esse Postgre para dentro desse meu backup aqui, certo? Vamos jogar ele para dentro dele. Não foi... porque o Apache está aberto, ok. Vamos desativar aqui o meu Apache. Ok. Agora vamos jogar o backup para lá. Beleza. Vejo que não tenho mais aqui o driver do banco de dados. Então agora vamos startar aqui o meu Apache. Se nós tentarmos acessar a nossa aplicação, aqui, pessoal, vamos tentar acessar a nossa aplicação lá, aqui, ó. Sair. Opa, deu problema aqui, né? Por que deu problema? Porque não está conseguindo encontrar, então, aqui o driver do banco, tá certo? Então, beleza, não vai funcionar. Agora, pessoal, onde é que eu poderia colar esse cara aqui, ó? Eu não preciso deixar aqui, certo? Porque vamos supor que tu fosse instalar uma aplicação sei lá, num outro computador, no servidor, certo? E lá, eles não têm o driver lá no Java, certo? Então, o que tu faz? Já carrega ele dentro do teu próprio projeto. Então, a gente vai copiar ele aqui, ó, certo? A gente vai copiar esse cara aqui, esse Apache aqui, vamos botar dentro do nosso WebPS e vamos colocar dentro do nosso lib, WebInf, lib, colamos ele aqui dentro, automaticamente, pessoal, obviamente temos que startar aqui para ele carregar esse driver aqui. Pessoal, automaticamente ele entra dentro do WebInf, entra dentro do lib, o container do Tomcat, e tudo que ele tiver ali, ele já vai carregar para o nosso sistema. Significa que se agora nós tentarmos acessar aqui, eu vou sair, opa, aqui, ó, vou acessar, acessou, usuário, beleza. Vejam que o driver não se encontra mais lá dentro do Java, não, está dentro do nosso próprio projeto, tá certo? Isso realmente é uma coisa muito interessante.
E a partir de agora, todos os projetos que eu vou trabalhar em ambiente web, certo? Já que a gente já viu toda a parte básica de JCP, a partir de agora sempre a gente vai estar criando essa estrutura aqui, certo? Porque agora a gente tudo vai estar trabalhando com coisas mais completas, né? Então, obviamente, a gente vai ter que estar trabalhando com serverlets, com Java Beans, com outras coisitas más aí, tá ok? E para finalizar, nós temos o nosso web XML. Esse arquivo deverá descrever a configuração da aplicação. Nesse cara aqui que a gente descreve, por exemplo, os meus serverlets, a gente vai descrever, por exemplo, o session, quanto tempo para minha sessão aqui dentro. Então, em aplicações simples que só utilizam o JCP, esse arquivo não é necessário. Vocês viram, pessoal, que até então a gente estava usando só o JCP, eu nem tinha esse XML aqui. Então, o que nós temos que fazer, a gente teria que criar esse XML para colocar aqui dentro, tá certo? Então, criaríamos um web XML e dentro dele a gente colocaria as nossas configurações. Você somente precisará dele caso precisar adicionar servlets, parâmetros de inicialização, etc., Java Beans e etc. Tá bom, pessoal? Então, com isso, vocês viram então como é que funciona uma estrutura de aplicação web. E a partir de agora, a gente vai estar trabalhando com isso daqui. Então, tudo que a gente for fazer daqui para frente, pessoal, sempre dentro da estrutura, porque a gente vai estar trabalhando com serverlets, com outras coisas, então a gente é obrigado a trabalhar nessa estrutura. Até então, pessoal, não precisou porque nós só estávamos com JCP, coisa bagaceirinha simples, mas agora então chegamos num ponto que a gente tem que estar trabalhando com uma estrutura, tá ok? Um grande abraço, até mais e tchau!